E aí, Gus aqui. Vamos para mais um projeto utilizando JavaScript Vanilla, ou seja, aquele raiz, sem nenhum framework. Hoje nós vamos fazer um timer, colocar ali, digitar quantidade de horas, minutos e segundo, e ele vai diminuindo até chegar em zero. Então, solta a vinheta e bora codar. Olha só, galera, que coisa bonita. Eu fiz aqui um CSS junto com HTML bonitão, simples aqui. Eu coloquei até em Dark Mode para poder não cegar você. Se fosse branco aqui o tempo inteiro, com certeza a sua retina iria explodir. Bom, vamos passar aqui pelo HTML e CSS rapidamente, só para a gente entender, para a gente focar exatamente no que interessa, que é o JavaScript. O que eu quero? O objetivo desse projeto aqui é o seguinte: eu tenho um timer aqui com quantidade de horas, minutos e segundo. Eu vou receber esse valor do meu usuário, então ele vai colocar aqui, ó, eu quero 2 horas, 5 minutos e 1 segundo. E fazer uma contagem regressiva. A hora que eu clicar aqui no botão vai, esses elementos aqui vão ser preenchidos através das entradas de dados aqui dos inputs do meu usuário. E aí ele vai a cada 1 segundo diminuindo, 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 até acabar. A hora que acabar, pode aparecer alguma mensagem, fazer alguma coisa. Essa aqui é a pega. Bom, aqui no meu HTML, eu fiz, dentro do meu body, tem aqui uma div onde eu tenho esse timer aqui inicial. Então, eu vou precisar desse elemento, vou pegar esse elemento e vou mudar os valores desse elemento aqui, de acordo com cada segundo, eu tenho que mudar os valores aqui que vão aparecer para mim. Depois, eu tenho uma section que vai englobar aqui esses campos, né? Uma div para cada um dos elementos, que eu tenho uma label e um input. Então, aqui a label, meu rótulo, né? Para aparecer aqui horas, minutos e segundos, e meu input. Cada input do tipo number, para eu conseguir ter essa setinha aqui para eu clicar bonitinho. Dentro dessa tag input, eu tenho o value, começando em 00, essa propriedade aqui, para a hora que eu atualizo a minha página, começo de novo, os valores eles são iniciados em 0. O valor máximo que eu estou recebendo aqui no meu input de horas é 99, então, até porque 99 horas é bastante coisa. Para não colocar aqui, é sempre importante você colocar um limite nesses inputs para que o seu usuário não avacalhe absurdamente. E um valor mínimo. Então, ou seja, eu não vou aceitar valores abaixo de 0. Eu consigo colocar, por exemplo, menos 1 hora. Então, ó, mesmo se eu tente, estou clicando aqui para baixo, ele não vai. O próximo aqui, minuto, a mesma coisa, só que o valor máximo é 59, né? São 59 minutos, 60 não tem, né? Então, tem que ter. Aí já começa um pouquinho da lógica de trabalhar com horário, né? E aqui o mínimo também 0. Mesma coisa para segundos. O valor máximo é 59 segundos, o valor mínimo é 0. Tá lá, não consigo colocar nem mais que 59, nem menos que 0. Tá aí. E lá no final eu tenho uma div que engloba o meu botão aqui, ó. Coloquei um ID nele também, btn start, para poder fazer a captura através do DOM. Isso aqui é só um básico, né? Só para a gente ter aqui, eu não me preocupei muito com a estética do ambiente. Eu fiz aqui a referência ao meu arquivo script, que está aqui absolutamente vazio, onde a gente vai construir ele. No meu CSS, o que eu fiz aqui? O meu body, pintei, não é preto absoluto, é quase. A label, tamanho de fonte. Aqui um pad right de 20 pixels para poder dar esse espaço aqui entre a label e o input. E pintei de branco para poder a gente conseguir enxergar um pouco mais fácil aqui. O tamanho da fonte do meu input eu coloquei 20 pixels aqui para ficar um pouquinho maior do que o padrão. O botão também aumentei, coloquei uma cor verde aqui para ficar bem escandaloso. Um border radius para arredondar os cantitos de 10%. Então ele arredondou só um pouquinho. Um padding de 10 pixels em cima e embaixo. Ou seja, um respiro do conteúdo para fora aqui de 10 pixels e na esquerda e na direita 20 pixels. O meu timer, essa classe aqui, o font size, né, que é esse onde aparece aqui o relógio, né? 200 pixels para ficar bem grande, alinhado ao centro. Então, se eu
Se eu aumentar aqui o meu browser, esses elementos aqui estão todos centralizados. Então, deixa eu colocar aqui para ficar bonitinho. Também em branco. O input container, que é essa classe aqui, ó, onde está cada uma das divs, que são a junção, né, dessa label com input, tá esse margem de 20 pixels aqui para poder dar um espaço entre as três. O align inputs, para poder fazer o alinhamento desses inputs aqui, eu utilizei Flexbox, então habilitei aqui o Display Flex. Quando você coloca Display Flex, o seu Flex Direction é row, né? Ou seja, ele vai ficar em linha, então ele já ficou aqui em linha os três elementos um ao lado do outro. Se eu não coloco isso aqui, ele fica por padrão um em cima do outro, porque a gente está utilizando o elemento div. Div é block, ele fica um em cima do outro. Então por isso que eu coloquei Display Flex, ele fica em linha. Também Justify Content Center, para que depois de ficado em linha, ele ficar exatamente no centro da minha tela. Belezura pura. E o último aqui, o botão, também alinhando o botão ao centro. Tá aí, vamos embora. Vamos para o nosso script. Lembrando sempre, né, que todo esse código que você está vendo aqui está disponível no meu GitHub. O link do repositório está aqui nos comentários. Você não precisa pausando e ficar digitando, copiando e loucamente. Você pode pegar o código aí sem problema nenhum. Claro que é interessante aqui, esses vídeos que eu faço, eles são para isso, né? Fala assim, eles são muito longos. Não assiste. Eu tô aqui no sentido de ensinar, tentando editar o mínimo possível para que você tenha a experiência de ir acompanhando, indo devagar e tal. Essa aqui é a grande ideia. Então pega o código, vai tentando fazer e também fazendo alterações para você conseguir aprender um pouco mais o que está sendo feito aqui. Beleza? Vamos lá. O que eu preciso começar a pensar aqui? Bom, eu preciso primeiro, vou ter que arrumar um jeito de capturar esses valores que são colocados aqui no meu input. A hora que eu clicar nesse botão vai, ou seja, eu tenho uma ação aqui, um evento de clique, eu vou ter que popular esses valores, então eu vou mudar esse valor, ele começa em 000000, ele vai mudar, e a cada 1 segundo ele vai diminuindo. E não só isso, né? Ele vai ter que diminuir de acordo com o relógio, como ele funciona. Então aqui, vamos supor que eu tenho 1 hora aqui. Então, tá, 1 hora. Vamos lá. Vou imaginar o seguinte. Eu tenho 1 hora, 1 minuto e 2 segundos. Então foi isso que foi colocado aqui. O que vai acontecer? A cada 1 segundo vai diminuir o segundo, então vai ficar 01, 00. No próximo, aqui vai ter que ser 59, que vai começar 1 minuto novo. Esse aqui vai ser 00 e esse aqui vai ser 1 hora. Aí vai. Tá. Até isso aqui ser 0. A hora que for 0, o que vai acontecer? Aí vai ser, vou colocar aqui, ó, vai ficar 00, 2,59 minutos e 59 segundos. Aí vai 58, 57, blá, blá, blá. Ou seja, não é só colocar aqui de qualquer jeito. A gente tem que pensar numa forma de resolver essa lógica aqui também. Lembrando que se você colocar no Google aqui, ó, eu vou até fazer isso, porque o que mais tem é esse tipo de coisa, esses códigos assim já pronto. Eu vou tentar fazer um pouquinho diferente aqui do que eu procurei na internet. Se você colocar countdown timer JS, né, para poder pegar aqui em JavaScript, deixa eu colocar JavaScript aqui. Sair do site. Olha o que vai acontecer, ó. No W3 Schools, a documentação do W3 Schools, ele já te dá uma solução, ó, pronta já. Você não precisa nem reinventar a roda. Mas a solução que ele traz aqui é em data. Ou seja, você vai passar uma data, não tá aqui o código, né? Você vai passar uma data, vamos lá, ó, 5 de janeiro de 2024, às 15 horas né? Às 15 horas, 3 horas da tarde, 37 minutos e 25 segundos. Então, ele vai fazer um countdown, ou seja, ele vai fazer um cronômetro retroativo, né? O quanto falta para você chegar no dia 5 de janeiro de 2024. Aí tem lá 353 dias, 19 horas e tal.
É parecido com o que eu estou fazendo, só que a gente não vai trabalhar com data, e sim com hora, minuto e segundo. Então, se você precisa disso aqui, é só você vir aqui no W3 Schools, copiar esse código e ser feliz. Beleza? Então, só deixando aí essa ressalva. Eu vou fazer um pouquinho diferente. Bom, olha só. Primeira coisa, eu vou capturar o botão vai. Porque ele vai ter aqui um Edge Event Listener. Então ele vai ficar escutando, a hora que eu clicar nele, ele vai fazer alguma coisa. Então eu vou capturar ele aqui, ó. Vou chamar de btn start, para poder começar a brincadeira. Document, vamos trabalhando aí com o DOM, né? Get element by ID. Vamos pegar ele lá, ó. O ID desse botão, aqui no meu HTML, é btn start. Eu gosto até de copiar, porque daí a gente não tem o erro de digitar errado e tal. Beleza, eu capturei esse botão. E agora, o que eu tenho que fazer? Agora eu vou criar uma função para ele, a hora que ele for clicado, né? Então eu vou chamar aqui, ó, btnstart.get, get não, add event listener. Vou colocar um escutador que passa, a gente passa para ele dois parâmetros para essa função add event listener. O primeiro vai ser o tipo do evento, que vai ser clique, ou seja, quando eu clicar no vai. E o segundo, uma função. Então já vou abrir aqui a nossa arrow function da alegria. Quando eu clicar no vai acontecer o quê? Então, o que vai acontecer, a gente vai colocar aqui dentro desse Add Event Listener, dentro do nosso botão. Bom, eu preciso, além de capturar o botão, capturar cada um desses três inputs aqui para eu pegar os valores desses inputs. Então, eu posso fazer a captura dentro do Add Event Listener. Então lá, const hours, vamos lá, hours, as horas vai ser o document.getElementById. Eu vou pegar o elemento que tem o input horas, que é esse aqui, ó. Então aqui, ó, tem a minha label, o input, eu coloquei o ID hour, aqui, ó, o singular. Pronto, você pode colocar o ID que você quiser aí, tanto faz. Eu peguei hour, horas, minutes, vai ser a mesma coisa, document.getElementById. Aqui a gente só está capturando os elementos para poder pegar o valor, depois a gente vai mexer nele, né? Minute, estou pegando aqui o próximo. E por fim o seconds, document.getElementById. E eu vou colocar aqui o segundo, que é second. Tá aí, ó. Então, agora eu tenho os três elementos de input. Lembrando que quando eu coloco aqui o document.getElement, eu estou pegando o elemento, estou pegando o input inteiro. É como se eu estivesse trazendo para mim. É como não, é exatamente isso, né? Essa linha aqui inteira desse input para essa variável second. Dentro desse valor aqui, eu também consigo colocar o ponto value. E aí eu pego o valor que a pessoa colocou dentro desse input. E aí, depois de pegado esse valor, eu posso fazer o que eu quiser. Por exemplo, os cálculos e a alteração aqui na parte de cima. Beleza. Outra coisa que eu preciso fazer são as conversões. Porque pensa o seguinte, eu vou passar um valor de hora, minuto e segundo. A gente pode converter isso aqui tudo para segundo, que é o que eu vou fazer aqui. Vou converter tudo para segundo. Então, convertendo tudo, eu tenho o número de segundos, que eu vou fazer cada segundo menos um, menos um, menos um, menos um, até a quantidade de segundos inteira ser zero. Então, se eu colocar 12 horas aqui, eu tenho que pegar 12 horas e fazer a conversão de hora para segundo. Aí eu somo a quantidade de minutos que foi colocado aqui, eu converto para segundo e somo com a quantidade de horas. E no final eu somo a quantidade de segundos. Então eu converto tudo para segundo e somo esses três valores, eu tenho a quantidade total de segundos que eu vou ter que rodar. Vou declarar uma variável aqui chamada duration, que é a duração inteira. A duração inteira da minha brincadeira, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o hours.value, ou seja,
o valor que foi passado para mim no input horas aqui, ó. Então, sei lá, vamos supor, coloquei 4. Eu vou pegar 4. Então, 4 horas. 4 horas em segundos, o que eu tenho que fazer? Então, penso o seguinte, 1 hora são 60 minutos. 1 minuto são 60 segundos. Para eu converter hora para minuto, eu pego isso aqui e multiplico por 60. Virou minuto. Para virar segundo, multiplico de novo por 60. E aí eu tenho esse valor em segundos. Beleza. Depois eu vou somar a quantidade de minutos convertida para segundo. E aí segundo eu não preciso converter mais. Só que tem uma coisa, um detalhe aqui importante, que a gente não pode deixar passar, que é o seguinte. Quando a gente pega o value de um elemento, ele vem para você sempre como uma string. Eu não consigo fazer uma multiplicação, nenhum cálculo com uma string. Então eu preciso pegar essa string e converter ela para o número inteiro primeiro. Como é que eu vou fazer isso? Vou colocar aqui entre parênteses e vou fazer um parseInt. ParseInt. Eu converto esse valor aqui para inteiro. E aí sim eu consigo fazer a multiplicação por 60. Beleza. Só para ficar um pouco mais organizado aqui, eu vou colocar entre parênteses aqui para deixar nítido aqui para mim que isso aqui tem a ver com uma parte. Depois eu vou somar o quê? Mesma coisa, ó, parse, int, vou converter para inteiro o minutes.value, value aqui, ponto value. Esse minutes.value, ou seja, eu estou pegando a quantidade de minutos que foi colocada aqui pelo meu usuário e multiplicando por 60. Eu preciso multiplicar só uma vez, pego os minutos e converto ele para segundo. E por fim, eu faço um parseInt do meu seconds.value. Seconds.value. Tá aí, ó. Desse jeito, eu consigo pegar os valores que foram colocados aqui e falar assim, mas e se deixar zero? Deixar zero vai fazer 0 vezes 60 vezes 60 vai ser 0. Então, tudo bem, não tem problema nenhum. Aqui eu fiz uma conversão para segundos da quantidade que a pessoa colocou aqui para mim. E isso foi armazenado nessa variável duration aqui, a duração. Beleza. Depois de feito isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso capturar o elemento que tem esse dado aqui para poder alterar o valor desse elemento. Vamos lá, ó. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui uma variável, vou chamar de display, que é o que vai ser mostrado aqui para mim, por isso que eu estou chamando de display. O que esse display vai receber? Ele vai receber document.getElementById. Vamos pegar lá o elemento que tem essa informação aqui, que é essa dívida aqui, ó. Coloquei o ID de timer. Então aqui, ó, peguei o timer, coloquei aqui, beleza. Desse jeito, eu capturo esse elemento e deixo aqui nesse display, do jeito que tá. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função aí do lado de fora aqui do Edge Event Listener, que vai fazer tudo para mim. Eu vou chamar de timer. Ele vai receber uma função. Então, vamos deixar aqui a funçãozinha bonitinha. Uma dessas funções vai ser esse display aqui. Então, dentro aqui do meu Edge Event Listener, eu vou colocar a chamada dessa função timer. Vamos lá, eu vou chamar essa função timer e eu vou passar o duration, que é a duração, que foi o que eu criei aqui em cima, e o display como parâmetro. Opa, display. Tá aí, ó. Beleza. Se eu estou passando 2 parâmetros aqui, eu vou colocar 2 parâmetros aqui também. Eu vou chamar, inclusive, do mesmo nome aqui, ó, duration e display. Display. Beleza.
Bom, aqui nessa função de display é que a coisa vai acontecer. Vou clicar, capturo todos os elementos, faço a conversão para segundo, pego esse elemento aqui e chamo a função timer. Essa função timer vai ser a que vai fazer todos os cálculos que eu preciso fazer. Beleza. Bom, dentro aqui dessa função timer, eu vou declarar algumas variáveis. Eu vou chamar uma variável chamada timer, que vai receber o duration aqui, que é o parâmetro que eu passei. Então, ele vai armazenar essa informação. Eu vou declarar hours, minutes e seconds. Poderia colocar um em cada linha, mas eu vou fazer aqui direto. Beleza. E aí, olha que interessante, que coisa bonita. Existe um método em JavaScript chamado setInterval. O que esse setInterval ele faz? Ele tem... Você pode passar algumas informações para ele. Primeiro ele vai fazer alguma coisa, é o primeiro parâmetro, a cada X tempo. E aí esse tempo, ele é passado em milissegundos. Ou seja, se eu quero que aconteça alguma coisa a cada 1 segundo, que é o que a gente quer aqui, a cada 1 segundo eu quero que diminua 1 do meu duration. Então se ele começar lá com 3.000, 3.000, 2.999, 2.998, 97, até chegar em zero, a cada 1 segundo, a cada 1.000 milissegundos. É isso que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou utilizar esse método aqui, setInterval, e aí tudo o que eu vou fazer, eu vou colocar aqui dentro. Eu vou fazer uma função que vai ser executada a cada... Aí eu passo o segundo parâmetro, que no caso é 1.000, a cada 1.000 milissegundos. Vamos lá, ó. De novo, o setInterval vai executar uma função a cada 1.000 milissegundos, ou seja, a cada 1 segundo. Top. O que eu tenho que fazer aqui? Aí aqui começa a minha brincadeira. Vamos lá, eu vou pegar a minha variável hours aqui, porque daí agora eu vou precisar pegar e converter de volta as minhas horas. Vai ser o quê? Ele vai ser o meu timer, que é o meu duration aqui, que é o valor que eu peguei de duração, dividido por 60, porque pensa só, aqui a gente multiplicou por 60 para poder converter em segundos. E a gente tem o valor aqui de duração. Depois, eu vou precisar voltar para horas para poder popular esses valores aqui, ó. Porque eu não vou colocar 3.877 segundos. Não, eu quero hora, minuto e segundo da forma como a gente conhece. Então aqui, se eu multipliquei 2 vezes por 60, agora eu vou precisar dividir 2 vezes por 60. Então, para não fazer dividido por 60 de novo aqui, eu pelo menos eu gosto de deixar separadinho aqui, tá? Vamos lá, ó. Divide por 60 de novo. É isso. Só que lembra quando eu falei que o timer aqui, ó, ele... Só que pensa só. Vamos fazer um exemplo aqui. Deixa eu pegar a calculadora. Aqui, ó. Olha só. Vamos fazer teste. Testes são importantes. Vamos imaginar que seja 3.256 segundos. Então ele vai receber aqui, ó, 3.256 dividido por 60. Vai dar 54, uns quebrado aqui. Aí esse valor ele vai dividir por 60 de novo. Aí deu 0,90 horas. Então aquela quantidade de segundos em horas é isso aqui. Só que, tipo, o que eu vou fazer com essa informação? Eu preciso de um número inteiro, porque eu vou passar um número inteiro aqui para o relógio. Tá vendo? Aí onde começa a gente ter um pouquinho de quebra de cabeça. O que eu vou fazer? Esse negócio aqui todo, eu vou arredondar para baixo. Então, eu vou fazer um math.floor aqui, para poder arredondar para baixo
isso aqui tudo. Não só essa divisão por 60 aqui, mas sim absolutamente tudo aqui, ó. Fazendo desse jeito, ó, vamos inclusive fazer esse teste aqui no nosso console. Vamos abrir aqui o console. Deixa eu colocar o console aqui na parte de baixo e fazer essa brincadeira aqui só pra gente ver o que vai dar, ó. Vamos lá, ó. Aqui esse timer, eu vou colocar agora 3.256, acho que era isso o valor que eu tinha falado. Olha lá, ó. Vai dar zero, tá vendo? Porque ele tá jogando para baixo, se deu 0,99999999, como é o arredondamento para baixo, né, o floor, o piso, né, ele vai arredondar para baixo, ele vira zero. Então tá aí, ó, zero. Se for 1,00000001, ele vai arredondar para baixo, vai ser 1. Então eu sempre vou ter um valor inteiro aqui para poder aparecer aqui em cima, lembrando disso. Beleza, aqui a gente já fez as horas. Agora eu preciso dos minutos. Então, minutos vai ser a mesma coisa, né? Bem parecido aqui, só que eu não vou precisar fazer divisão por 62 vezes. Vou arredondar para baixo aqui de novo. Timer dividido por 60. Tá aí, ó. Eu faço essa divisão apenas uma vez. Então tá aí os minutos e os segundos, seconds. Igual. Aí os segundos é o seguinte. Eu também vou fazer um math.floor aqui. Só que, como eu tenho os segundos já prontos, eu não preciso fazer divisão por 60. Eu só preciso saber se existe ou não resto numa divisão por 60 dos segundos. Então, o que eu vou precisar fazer aqui, ó? Eu pego o meu timer e faço um mod 60. Aquele mod, né, que você usa para descobrir se o número é par ou ímpar e tal, de acordo com a quantidade de o resto, né, se tem ou não resto. Então, eu vou fazer esse timer dividido por 60, vou fazer essa divisão, o resto dessa divisão eu preciso saber para poder saber se eu vou continuar ou não. Porque, olha só, eu tenho que chegar aqui no zero, aí eu venho para cá, eu diminuo um aqui e volto para 59. Então eu preciso ter esse resto para poder saber se eu acabei ou não ali o meu contador para baixo, meu timer para baixo ali dos segundos. Beleza. Fiz aqui hora, minuto, segundo. O que mais que eu preciso fazer, ó? Eu vou precisar fazer o seguinte. É até uma uma forma de deixar até mais elegante aqui a hora de aparecer, porque olha só, olha só. Esses valores aqui, eles vão me dar uma hora. Então vai ser o número 1. Para não ficar 1 aqui aparecendo 1, eu quero 001. Eu não quero que nunca fique menos do que 2 caracteres aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas condiçõezinhas. Vou chamar aqui, ó, hours. Vou fazer até um ternário aqui, ó. Se hours for menor do que 10, ou se 9, 8 e tal, então tem um dígito só. Então, horas é menor do que 10, então eu vou pegar o caractere 0 e eu vou concatenar com hours. Vai ficar 09, 08, 01 e assim por diante. Se não, eu só coloco hours aqui, ó. Beleza. Minutes. Minutes vai ser minutes menor do que 10. Estou fazendo uma pergunta. Se sim, então eu vou colocar 0 mais minutes. Se não, só mostra minutes. Beleza. E a mesma coisa para seconds. Seconds é igual, aí vai receber seconds menor do que 10. Pergunta. Se sim, ele vai colocar o 0 mais seconds. Se não, apenas seconds. Tá aí, ó. Beleza. Mais uma parte aqui
resolvida. Bom, depois de feito isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar esses valores aqui de hora, minuto e segundo aqui, ó, para que a gente consiga ver essa bagaça. A gente lá em cima fez a captura do elemento timer aqui através do display, né, que eu estou recebendo aqui como parâmetro aqui pela minha função timer. Está passando para mim aqui como parâmetro document.getElement de timer. Beleza. Então aqui, ó, eu vou pegar o display, vou fazer um ponto inner HTML, ou seja, eu vou alterar o valor HTML desse elemento. E aí o que eu quero que apareça lá para ele, né? Horas, mais... Aí daria para fazer no string literals aqui, ou vamos fazer string literals. Vou abrir aqui, crase, dólar bigodes. Vou pegar hours, aí esse horas, dois pontos, dólar bigodes, minutes, dois pontos, dólar bigodes, seconds. Tá aí, ó. É isso que eu vou colocar, que vai mostrar aqui para mim. Beleza. Lembra que esse set interval, ele vai executar isso aqui tudo a cada 1 segundo. O que eu tenho que fazer? A cada vez que ele executar, eu tenho que diminuir do meu timer, né? Que é a minha duração aqui. Minha duração vai começar com o número lá 3.000, 2.999, 1998. Ele vai diminuindo para que o meu relógio também sofra alterações. Então, feito isso aqui tudo, eu posso pegar o meu timer e decrementar um aqui dele, menos 1. E aí ele vai até acabar. No final, eu posso criar vou criar aqui uma condição para, se o timer for menor que 0, então significa que acabou. Então eu vou colocar aqui, ó, display.inner.html, vou escrever acabou. Acabou. Pronto. É isso aqui. Beleza. Vamos executar essa bagaça aqui para ver o que vai acontecer. Vamos começar humildemente aqui, ó. Vou colocar 5 segundos. Vai. Ó, até ele, eu coloquei um espaço aqui a mais aqui, ele até já avacalhou ali para mim. Deixa eu tirar esses espaços aqui do nosso string literal. Vou colocar de novo aqui, ó, 5 segundos, vai. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Beleza, tá funcionando aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui, que tá muito grande. Olha lá, ó. Acabou. Deixa grande mesmo. Então, está funcionando já. A gente já fez um belo avanço aqui com segundos. É sempre importante o seguinte: nunca teste só um pouquinho das coisas. Tem que testar um pouco mais. Então, vou colocar 1 minuto e 2 segundos. Vamos ver, ó. Minuto, 2 segundos. 1, 0, 59, 58. Então, aparentemente, está funcionando bonitinho os minutos e os segundos. Tá liso aqui. Não vou ficar esperando aqui, não. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar hora. Vou colocar 1 hora, 1 minuto e 2 segundos. Vamos ver o que vai acontecer. 1 hora. Ih, olha lá, ó. Já deu problema, tá vendo? O que aconteceu? Ele mostrou 60, já tá errado aqui, não é para mostrar 60, o máximo é 59. E mostrou 61 aqui também. E aí, qual que é a ideia? A gente volta para cá e começa a tentar encontrar o problema. Então, olha só. Senão ele vai ficar rodando aqui, vai me dar agonia. A hora que eu venho para horas, ele vai fazer
a quantidade de segundos aqui que foi feita a conversão, dividido por 60, convertendo para baixo. Vai dar 1. Beleza, é o que mostrou aqui pra gente. Show. 1 hora e 1 minuto são quantos minutos? São 60 minutos mais 61. O que minuto está recebendo aqui? Está dividindo por 60. Ou seja, ele vai dar aqui 61. Então, ó, se a gente for fazer aqui o cálculo na calculadora, vou fazer lá, ó, 61 minutos vezes 60 dá 3.660 segundos. Aqui no caso, tinha 2 segundos aqui também, então era 3.662. 3.662 segundos, que é o nosso timer aqui. Então ele vai fazer 3.662 dividido por 60. Dá 61 ponto bababá. Mas como a gente está aqui no math.floor, ele vai arredondar para baixo isso aqui para mim, ou seja, ele arredondou para 61. E o valor que ele atribuiu para minutes foi 61, por isso que apareceu 61 aqui, ó. E aí aquilo, não pode, né? Eu não posso ter 61 ali, porque senão vai dar problema. Aqui é onde começa, de fato, o desafio. Porque até minuto e segundo, inclusive você encontra fácil na internet exemplos disso. Mas a hora que tiver hora aqui, porque daí, tá vendo? Já enrosca um pouco mais. Vamos lá. O que eu tenho que entender aqui? Primeiro, esses minutos, ele está me dando um valor acima de 59. Mas por quê? Porque eu não estou considerando as horas. Eu só estou fazendo uma conversão em minutos dos segundos que eu estou recebendo aqui. Eu não estou levando em consideração a quantidade de horas. Mas eu preciso. Na hora de mostrar aqui no meu relógio, eu preciso levar em consideração essa quantidade de horas. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso, depois de feito essa conversão aqui para minutos, eu vou diminuir. Então eu faço divisão por 60, eu tenho a quantidade de minutos. Vamos lá, 61. Menos as horas vezes 60. Desse jeito, agora eu estou considerando a quantidade de horas. Diminuo, faço a divisão por 60 aqui, tenho a quantidade de minutos. E eu diminuo a quantidade de horas vezes 60. Então aqui no caso é 1, vai fazer 60 vezes 1, 60. Vai ficar 61 menos 60, que é 1. Porque eu preciso que apareça 1 hora, 1 minuto, e não 61 minutos aqui. Então é mais ou menos nessa linha. Beleza. Vamos ver aqui o que vai acontecer. De novo, no mesmo exemplo aqui, ó, 1 hora, 1 minuto e 2 segundos. Para dar tempo de preencher aqui, o segundo vira 2. Olha lá, 2, 1, 0. Tum. Ah! Ó, já resolveu o em parte, né? Daí ele volta para 0 aqui, ele vai contar os segundos e beleza. Eu vou acelerar o vídeo aqui para poder chegar no final aqui desses 40 segundos. Para ver o que vai acontecer. 4, 3, 2, 1, 0, 59. E aí vai que vai. Então, olha que beleza. Desse jeito aqui, já resolveu uma boa parte do nosso problema. Vamos esperar aqui ele voltar para o 58 para ver se ele vai realmente ir para o 58. Olha lá, foi para o 58. Então, desse jeito aqui, a gente já conseguiu resolver o nosso problema, né? Ó. Então, desse jeito, eu tenho a quantidade de horas funcionando também. Então, deixa eu, vamos lá, ó, colocar 5 horas, 5 minutos e 9 segundos. Aparecer lá, 5, 5 e 9.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, boom, 0, 4, 59 e assim por diante. Então, isso aqui é importante porque esses detalhezinhos de cálculo aqui, eles são um pouquinho enjoados, mas isso aqui, no fim das contas, é que é lógica de programação, né? Tô aqui trabalhando com horário, a gente conseguiu fazer aqui um timerzinho bonitão. Então, toda vez que a hora vai diminuir, quando os minutos forem zero e quando os segundos forem zero também. Você pode colocar, e aqui é até interessante fazer isso, tipo aqui, ó, eu vou colocar um console log para poder mostrar para mim o timer cada vez que rodar os segundos. Então, eu vou colocar aqui um tempo qualquer, vai, aí começa ali a brincadeira. Deixa eu ir aqui no inspecionar, tá no console, olha lá. Ó. Então, aqui a gente consegue ver de maneira bem explícita o que o set interval está fazendo. Então, rebobinando, aqui relembrando, eu vou clicar no botão vai, depois de preencher aqui a quantidade de tempo que eu quero. Ele vai preencher aqui para mim e a cada 1 segundo, que a gente determinou aqui como segundo parâmetro do set interval, ele vai executar isso aqui tudo. Dentre isso aqui tudo que ele vai executar, ele vai pegar o meu timer, que é o valor aqui que eu peguei do duration aqui, que é a conversão do valor que foi colocado no input para segundo, e vai diminuir 1. Então aqui, ó, quando eu coloquei o meu console log timer, cada 1 segundo, ó, está diminuindo. Então, a cada 1 segundo, os cálculos todos aqui são recalculados, e aí é preenchido aqui o meu elemento, onde mostra para mim o valor. Vamos esperar aqui para poder ver se vai diminuir esse 1 aqui, ó. Ó, ó, 1,59, bonitinho. Então, o legal é que a função que vai diminuindo, ela tá indo certinha. O que dá um pouquinho mais de trabalho é a forma como vai ser mostrado para mim a conversão desse número grande aqui em hora, minuto e segundo. Tá feito. Tá pronto. Feito aí com JavaScript, trabalhando vários elementos interessantes, como a captura de elementos através do DOM, com getElementById, através da manipulação do document. Fizemos aqui a conversão de número de string, né? Quando a gente recebe qualquer valor de input, mesmo o número, ele é recebido como uma string, a gente passa para inteiro e faz a multiplicação aqui para conversão para segundo. Depois, chamamos uma função que vai executar o set interval, que vai executar uma função a cada X tempo. Aqui está em milissegundos, você pode colocar, se você colocar 2000 aqui, ele vai executar alguma coisa a cada 2 segundos e assim por diante. No caso, ele desconverte os valores de segundo para poder pegar esse valor e publicar, né, e mandar aqui para esse elemento que é o display para popular para mim as horas, minutos e segundos. Depois de feito isso, a cada vez que esse set interval ele for executado, que vai ser executado a cada 1 segundo, ele pega a quantidade de segundos e diminui 1 até chegar em 0. A hora que chegar em 0 vai aparecer acabou aqui. Vamos zerar aqui a bagaça, colocar 2 segundos só para ver se ele está funcionando ainda ali, ó. 2, 1, acabou. Né? Mostra aqui pra gente. Inclusive, olha lá, o set interval, ele vai, ó, se eu não coloco para ele acabar, ele vai continuar executando aqui para mim. Então essa é uma outra coisa que a gente precisa fazer. Então aqui ele vai colocar acabou, e aí, olha que doido, se eu colocar aqui, ó, 2 segundos, vai, 2, 1, 0, aí acabou, só que olha, o set interval, ele continua executando. Então, a cada 1 segundo ele continua executando aqui infinitamente. Então, eu preciso, de alguma forma, falar para ele parar. Então, eu vou colocar aqui dentro. Ó. Se o timer for menor do que 0, aparece aqui acabou. E se a gente colocou set interval, eu vou colocar clear interval, para poder limpar o intervalo. E aqui, como parâmetro, eu preciso fazer o seguinte. Ó. Eu vou colocar esse set interval
dentro de uma variável chamada interval. Interval. Ser bem criativo. Depois de feito isso, aqui eu vou limpar qual intervalo? O intervalo. Foi o que a gente criou ali em cima. Beleza. Vamos ver se agora está funcionando. 2 segundos para ser rapidinho. 2, 1, 0. Acabou. E aí ele para completamente. Ele não continua executando o meu set interval. É sempre importante você colocar o final desse set interval, porque senão vai continuar executando ali infinitamente. Tá aí, olha que bonitinho. Deixa eu até colocar aqui deixa eu dar um refresh aqui na página. Colocar aqui mais um tempo aqui para poder deixar rodando. Aí eu coloco a entrada de dados do meu usuário, ele vai diminuindo, tal. Aqui, claro que você pode depois tirar aqui o console log timer para não aparecer aqui só para a gente dar uma olhadinha. Tá aí, mais um projetinho simples, mas que exige aqui um pouquinho de lógica de programação e manipulação de DOM para você colocar aí no seu portfólio bonitão do seu GitHub. Beleza? Lembrando mais uma vez, todo esse código está aqui embaixo na descrição, tem um link para o meu repositório onde você pode copiar e utilizar aí da forma melhor que você quiser. Sempre pegue, faz o teste, tenta fazer por conta própria, incrementar, fazer um pouquinho diferente, mexer no CSS, fazer alguma lógica diferente e tal, que vai ser bem legal. Beleza? Espero que você tenha gostado, valeu e até a próxima!